Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de ovos. E quem está aqui hoje para falar com a gente, para trazer informações e uma visão de como está o andamento desse setor é a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Juliana, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, de uma maneira geral, o setor de proteínas animais, com algumas dificuldades, principalmente em relação a custos de produção, a carne suína, por exemplo, caindo bastante o preço, mesmo estando num começo de mês. E para os ovos, qual que é o cenário que a gente vê nesse início de fevereiro? Letícia, felizmente o ovos está indo na contramão aí, né, da carne suína, e o movimento tem sido de alta e alta bastante intensa. Somente na última semana nós tivemos duas altas bastante significativas aí, com aumentos de preços que ultrapassam a casa dos 2 dígitos. Então isso já é um alento aí para o pessoal do setor. Certo. E aí, qual é a porcentagem de aumento que a gente teve, tanto para ovos brancos quanto para ovos vermelhos? E qual que é a média de preço que está sendo praticada? Na semana, os ovos brancos eles tiveram um aumento aí de cerca de 11%, né, na média da região de Bastos. O pessoal está praticando cerca de R$ 124,43 a caixa, né, com 30 dúzias. E para o vermelho, o aumento ele foi ainda mais intenso. Na semana, aí, um aumento de 13%, pouco mais de 13%, com o pessoal praticando aí valores em torno de R$ 143,44 a caixa também, né? Com 30 dúzias. Então, isso só na última semana, esse aumento bastante expressivo. E esse aumento, Juliana, ele está dentro daquilo que se espera, né, para uma virada de mês. A gente sabe que todo começo de mês, né, a entrada de massa salarial, as pessoas acabam comprando um pouco mais, né, a população, ou não. A gente tem outros fatores que também estão compondo essa puxada de preços. Sim, o aumento da procura, né, por conta de início de mês é um dos fatores, mas existem outros também, como é o caso da oferta. Nós estamos operando hoje com uma oferta menor do que havia de produto em janeiro, principalmente uma menor oferta dos produtos maiores, dos ovos tipo extra e jumbo, né, os ovos mais grandes. Então, isso está fazendo com que, ajudando, né, contribuindo para que os valores dos ovos possam ser reajustados positivamente. Então, essa combinação de fatores, Letícia. Então, a gente tem uma oferta mais restrita de ovos, principalmente dos maiores, e, na outra ponta, um aumento da procura. Por conta de início de mês, a retomada das aulas também. Então, tudo isso acaba corroborando aí para esse cenário de alta. Sem contar que o custo de produção ele segue elevado, então o pessoal também segue na tentativa de fazer esses repasses de preço para continuar até mesmo para poder se manter na atividade, né? E como que está essa relação de troca, né? Mesmo com esses aumentos expressivos, tanto para os ovos brancos como para os ovos vermelhos, como que a gente consegue fazer a comparação com os principais insumos da alimentação das aves, que é o milho e o farelo de soja, que a gente está vendo também esse repique nesse momento, Juliana? Ou é claro que com esses aumentos houve sim uma melhora, mas ainda está muito aquém, né, do que seria aí uma margem satisfatória para o produtor, né? Então, mesmo com esses aumentos intensos que a gente viu aí na última semana, ainda assim o produtor não está numa situação confortável, justamente por conta das altas intensas nos preços desses insumos. Então, milho, farelo de soja, que são os principais componentes da ração animal, seguem em alta, né, em valores bastante significativos, né? Então, isso acaba limitando um pouquinho aí a margem do produtor. E com essas altas nesses insumos, e a gente acompanha aqui e tem opiniões de analistas de que esses preços dos insumos vão continuar em alta, os avicultores de postura vão continuar conseguindo repassar, pedir esses reajustes, né, ao setor
de varejo ao setor de atacado? Com certeza eles vão tentar, Letícia. Eu acho que e eles vão aproveitar esse momento agora, né? Conforme vai se aproximando a quaresma, que é o período de maior venda de ovos. Então, daqui até lá, provavelmente o pessoal vai tentar emplacar cada vez mais reajustes positivos de preço para tentar justamente cobrir, né, esses prejuízos aí que eles vêm tendo ao longo dos últimos anos por conta, principalmente, dos custos, né, elevados com o milho, farelo de soja, que são os componentes da ração. Então, com certeza, os agentes eles vão tentar esse reajuste positivo de preço, mas tudo, é claro, vai depender muito de como vai ser essa absorção lá na ponta final, né? Quem vai determinar se esse preço ele vai mesmo ser absorvido ou não é o consumidor final. E nesse sentido, Juliana, pensando então que é a demanda que vai ser o fiel da balança, né, para esse mercado, a gente fala em menos oferta nesse momento. É possível que o setor produtivo dê mais uma enxugada na oferta justamente para tentar manter esses patamares de preço? Sim, possivelmente, Letícia. A gente já vem observando desde o ano passado, em especial pequenos e, né, e médios produtores reduzindo plantéis, né, reduzindo a oferta. Só que, por outro lado, também tem as grandes, né, as grandes empresas que, por vezes, acabam de uma forma estratégica, de longo prazo, aumentando a produção e aí acaba causando um pouco de distorção no mercado. Então, às vezes a gente tem pequenos e médios produtores reduzindo a produção, mas temos também grandes produtores elevando, né, a produção. Por isso que muitas vezes a balança aí, ela fica, né, com esses movimentos aí voláteis, né, por conta disso. Há uma parcela de produtores saindo da atividade, reduzindo plantéis, e, por outro lado, há gente aumentando a produção, principalmente aqueles que estão, né, que estão e são mais capitalizados. Mas o que a gente acredita é que sim, o pessoal vai dar uma maneirada aí na oferta, né? Porque, do contrário, vai ser muito difícil sustentar os preços nos atuais patamares e até mesmo reajustá-los positivamente. E sem reajuste, sem conseguir manter os preços nos atuais patamares, vai ser muito difícil que os agentes continuem na atividade, porque não vão conseguir cobrir com os custos de produção. E pensando daqui, né, desse comecinho do mês de fevereiro, pelo menos até o final desse mês, né, nesse curto prazo, o que a gente pode esperar para esse mercado, Juliana? A expectativa é de alta, Letícia. Então, pessoal, a expectativa dos agentes, de modo geral, é de que as vendas elas continuem bastante aquecidas e que eles consigam emplacar, né, e fazer reajustes de preços ainda maiores do que a gente está vendo hoje. Certo. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vinda aqui conosco no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite, Letícia. Obrigada a todos. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo, então, um panorama a respeito do mercado de ovos. De acordo com ela, nessa semana, né, desde a semana passada até esta sexta-feira, houve um reajuste expressivo no mercado dos ovos, quando a gente pega, então, a referência Bastos aqui no estado de São Paulo. Para os ovos brancos, essa semana, houve um aumento de 11% no valor da caixa com 30 dúzias do produto, chegando, então, a R$ 124,43, e no caso dos ovos vermelhos o reajuste foi ainda mais expressivo, de 13,8%, chegando então a R$ 143,44 a caixa com 30 dúzias de ovos. De acordo com a Juliana, esse aumento de preços nesse momento não é só a questão de ser um início de mês, que a gente sabe que as vendas ficam um pouco mais aquecidas. Há também a questão de uma oferta menor, que desde o começo do ano, então, o setor produtivo vem dando uma enxugada, vem dando uma controlada na oferta.
e também a questão dos custos de produção. O produtor aproveitando esse momento de menor oferta, de procura mais acentuada, não só por ser começo de mês, mas a gente tem também a retomada das aulas nas escolas. Então, produtor aproveitando para tentar fazer esse repasse e conseguir reajustes mais positivos em um momento que a gente tem um repique nos preços de milho e farelo de soja, que são ingredientes essenciais na alimentação das aves de postura. E de acordo com a Juliana, mesmo com esses reajustes no preço pago ao produtor, ainda a relação de troca com esses insumos não é satisfatória. E acredita-se, né, que os produtores devam continuar maneirando, então, na oferta do produto, reduzindo um pouquinho mais para tentar dar essa sustentação, porque senão vai ficar muito difícil que o produtor se mantenha na atividade. Então, para manter esses preços mais altos, e que é a expectativa para esse mês de fevereiro, né, de altas nos preços, e principalmente quando a gente chegar mais perto da quaresma, então a probabilidade é sim de que os produtores diminuam um pouquinho mais ainda a produção. Eu encerro por aqui, mas você tem mais informações daqui a pouquinho aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.